Para a gente entender a China de hoje, a gente precisa fazer uma viagem no tempo, mais especificamente para um momento de colisão, um choque de civilizações que não só redesenhou o império, mas, sério, o mapa do mundo todo. Vamos mergulhar na análise de Henry Kissinger para sacar o que acontece quando duas visões de mundo, assim completamente opostas, batem de frente. Imagina a cena. Estamos em 1793, a missão McCartney. Para os britânicos, aquilo era tipo um encontro de gigantes. Eles, os donos dos mares, a vanguarda da Revolução Industrial, tinham certeza de que estavam prestes a abrir as portas da nação mais rica do planeta. A expectativa era alta, sabe? Respeito mútuo e, claro, um lucro absurdo. E que oferta, hein? Lord Macartney não chegou lá de mãos à banana, não. Ele levou o que havia de mais moderno na inovação britânica. Planetários, relógios super complexos, a artilharia mais avançada da época. Isso não era só um presentinho, era uma demonstração de poder. Era um convite bem claro para a China entrar de vez na era moderna. E aí veio a resposta. E que resposta? Uma rejeição, assim, total, absoluta. Numa carta para o rei George III, o imperador Qianlong simplesmente ignorou a oferta. Não foi uma negociação, foi um desprezo. E nessa frase, uma única frase, a gente consegue ver o tamanho do abismo que separava esses dois mundos. E é aqui que a gente chega na grande pergunta. Por que alguém recusaria tecnologia, comércio, poder? A resposta não está na política daquele ano, não. Está em algo muito mais fundo, milênios de história e uma visão de mundo que, para o Ocidente, era simplesmente incompreensível. Então vamos lá, vamos desvendar essa visão de mundo. Para a China imperial, o mundo não era um mapa com um monte de nações iguais. De jeito nenhum. Era uma hierarquia. E no topo absoluto dessa hierarquia estava o Império do Meio. O conceito-chave aqui é Zhongguo, que significa Reino do Meio. Por milênios, a China não se via como só mais um país. Ela era a civilização, ponto. Todos os outros povos eram, na visão deles, bárbaros, e eram definidos pela distância cultural que tinham desse centro. Essa ideia toda era resumida no termo Tian Shao, ou tudo sob o céu. O imperador não era um governante qualquer. Ele era o Filho do Céu, a ponte entre o divino e o mundo dos mortais. Ele governava literalmente tudo o que existia sob os céus. Uma figura política e cósmica ao mesmo tempo. E aqui está o pulo do gato. O sistema era completamente diferente do ocidental. Não tinha essa de embaixada. Existiam missões de tributo. Outros reis eram vistos como vassalos. E o comércio não era uma troca justa entre iguais, mas sim um presente oferecido para a grandeza do imperador. E o mais revelador de tudo, a diplomacia ficava a cargo do Ministério dos Ritos, o mesmo que cuidava de cerimônias. Isso diz tudo. Bom, essa visão de mundo acabou gerando um jeito totalmente único de pensar a estratégia. Afinal, quando uma nação se vê como o centro do universo, ela não joga o mesmo jogo que os outros. A melhor forma de entender essa diferença é pensar nos jogos de tabuleiro. O Ocidente joga xadrez. O objetivo? Vitória total, o checkmate, numa batalha decisiva. Já a China joga o Weiqi, ou Go. Lá, o objetivo é ter uma vantagem relativa, que é conquistada com paciência num longo e cuidadoso cerco estratégico. No Weiqi, a ideia não é destruir as peças do outro jogador. É mais sobre se mover para os espaços vazios, cercando o oponente aos poucos, sabe? Neutralizando o potencial dele antes mesmo da luta de fato começar. É um jogo que exige paciência, sutileza e uma visão de longo prazo. E ninguém resumiu isso melhor do que Sun Tzu. A vitória perfeita não é a que acontece no campo de batalha, é a que vem pelo domínio psicológico e político, que faz a luta nem ser necessária. A meta é fazer o oponente se render à sua superioridade estratégica antes mesmo de o conflito estourar. E com todo esse contexto, bom, o choque parece que era inevitável, né? É o jogador de xadrez encontrando o jogador de Weiqi, e nenhum dos dois faz a menor ideia das regras do outro. A escalada foi muito rápida e francamente brutal. Em menos de 50 anos, uma esnobada diplomática virou uma guerra devastadora. E essa guerra levou a um tratado que mudaria a China para sempre. O mal-entendido cultural abriu caminho para a força bruta. Olha, a derrota na Guerra do Ópio foi muito, mas muito mais do que uma derrota militar. Foi um verdadeiro terremoto civilizacional. Pensa só, para uma civilização que se via como o centro de tudo, ser derrotada por bárbaros foi um trauma inacreditável.
A própria ideia de Tianxia foi por água abaixo. Esse período, que ficou conhecido como o século de humilhação, é absolutamente essencial para a gente entender a China de hoje. O resultado da guerra foram os chamados Tratados Desiguais. E o nome já diz tudo. Não foram acordos negociados entre partes iguais. Foram imposições feitas sobre a mira de canhões que forçaram a China a abrir mão de território, de dinheiro e da sua soberania. Os termos do Tratado de Nanquim foram simplesmente devastadores. Hong Kong foi entregue, portos foram abertos na marra, uma indenização gigantesca foi imposta e, talvez o pior de tudo, o mais humilhante, a China foi forçada a reconhecer a Grã-Bretanha como uma nação igual, o que simplesmente destruiu a base de toda a sua ordem mundial. E as consequências disso tudo? Bom, elas ecoam até hoje. Elas formam uma parte central, essencial, da identidade da China moderna. A primeira reação da China foi recorrer ao seu manual de estratégias de sempre: usar bárbaros contra bárbaros. A ideia era bem simples: convidar outras potências ocidentais, jogar umas contra as outras e deixar que elas se controlassem. Era uma tática milenar que até aquele momento nunca tinha falhado. Só que, dessa vez, a estratégia deu completamente errado. Esses novos bárbaros não estavam nem um pouco interessados em ter um lugarzinho na ordem chinesa. Eles não queriam fazer parte da civilização deles. Eles tinham o próprio sistema, o do livre comércio, dos Estados-nação, da diplomacia ocidental, e estavam mais do que determinados a impor esse sistema para o resto do mundo. Tá, e por que tudo isso importa hoje? Porque essa história não é só história. Ela está na base da busca da China por respeito, por um lugar de destaque no palco mundial. E explica uma sensibilidade enorme a qualquer coisa que pareça humilhação ou interferência de fora. É uma memória que ainda está muito viva. E no fim, a pergunta que fica é essa: como uma civilização que se viu como o centro de tudo sob o céu por 3.000 anos consegue se recuperar depois de ter sua ordem, sua identidade e seu orgulho completamente despedaçados? A resposta para essa pergunta é, em grande parte, a própria história da China moderna. Olá! Se você gostou do nosso conteúdo e quer continuar recebendo as melhores dicas e informações, não se esqueça de se inscrever no canal. É rápido e fácil. Deixe também o seu like neste vídeo para nos ajudar a crescer e compartilhe com seus amigos. Sua participação é muito importante para nós.